cumprimentar todos os nossos colegas extensionistas, né, que se encontram aqui nesse importante evento, né, que vai discutir, né, vai repensar a EMPAE aqui no estado de Mato Grosso. Quero dizer da satisfação de poder estar aqui com vocês, parabenizar o sindicato e a diretoria da EMPAE pela realização desse evento, que nós reportamos da maior relevância, né? Relevamos, digamos assim, oportuno por esse momento que a gente está atravessando, esse momento de crise, né? E essa crise, na verdade, ela traz, né, de uma forma assim, mais urgente esse debate que, aliás, já vinha, né, ele já estava na mesa dos governantes, na mesa da Asbraer, da FASER, da CONTAG, né, das federações. A gente já vem fazendo esse debate há algum tempo, né? Eu acredito que desde 2003, 2004, né, com o advento da política nacional de ATE, esse debate tem sido colocado na mesa da sociedade civil e dos governantes. Mas é um momento oportuno, porque nessas crises, nesses momentos que a gente realmente pode encontrar os melhores caminhos. Essa fala, inicialmente, ela seria feita pelo nosso coordenador geral, o Carlos Carvalho, da EMATE do Paraná, mas por ter assumido outros compromissos, ele pediu que nós estivéssemos aqui com vocês fazendo essa conversa. Então, inicialmente, eu queria colocar assim, rapidamente, né, para todos vocês, o que é a FASER, né? É uma entidade federativa que congrega e defende e representa, né, a categoria dos trabalhadores da assistência técnica, extensão rural e do setor público agrícola do Brasil, e tem como objetivo central o encaminhamento das reivindicações, né, das suas entidades filiadas. Hoje a coordenação da Executiva Nacional é composta pelo Carlos Carvalho, que é o coordenador geral da EMATE do Paraná, pelo Adolfo Sunderhus, que é coordenador executivo lá do Incapé, do Espírito Santo, o Gilmar Bruneto, que é o nosso companheiro aqui da EMPAE, né, e o atual presidente do sindicato, o Carlos Barbosa, coordenador de comunicações, Oswaldo Guarani, coordenador financeiro, o Jonas Tadeu, coordenador de formação sindical, e nós que estamos na coordenação da ATE. Essa fala que a gente vai fazer aqui, ela vem no sentido de oferecer alguns elementos, de trazer alguns elementos para o debate, de formas a que vocês possam debater e possam ter subsídios nesse repensar da EMPAE pública estatal do Brasil. A primeira reflexão: nós temos uma política pública que foi instituída pela Lei 10.188, é um serviço de educação não formal, de caráter continuado no meio rural, que promove esses processos de gestão, produção, beneficiamento, comercialização das atividades dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades administrativas, florestais e artesanais. Isso é tudo? Isso é suficiente? Como é que o Incapé se vê dentro dessa lei? E como é que ele executa, né, as suas ações?
Essa é uma reflexão importante, porque ela também vai remeter para você redefinir a sua missão, redefinir seus negócios, como colocava aqui no início o Agileu na sua apresentação. Aliás, a minha fala ela tem muita aderência, né, com o que ele estava ali falando. Então, qual é o nosso papel? E qual é o público? Nós vamos continuar, né, trabalhando com os agricultores familiares? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer e tem que se definir. Que outros públicos a gente poderia trabalhar? Qual é o nosso entendimento que nós temos com relação ao que estamos fazendo? Hoje, a gente pode dizer que nós temos essa conexão aí de interações, né, do conhecimento acadêmico, né, que dialoga lá com o conhecimento local, para promover o desenvolvimento sustentável, criando condições para o acesso dos agricultores familiares às demais políticas públicas e construindo um modelo agrícola sustentável. É isso mesmo. A terra tem um relevante papel de contribuir para a segurança alimentar, para a redução da fome, para incrementar rendas, geração de ocupação no meio rural e com sustentabilidade humana, econômica e ambiental. Esses elementos, eles nos permitem avaliar se esse realmente é isso que nós estamos fazendo, se nós podemos avançar com relação a esse papel, na hora que estamos discutindo o repensado da EMPAER. A base dessa conversa que eu estou trazendo aqui para vocês, ela tem como pano de fundo a própria evolução da sociedade humana, né? A promoção, vamos dizer assim, do desenvolvimento das sociedades humanas, das nações, dos estados, dos municípios e das comunidades. E eu trago aqui esses maiores desafios, né, da humanidade, que foi elencado por Alan McDiarmid, foi prêmio Nobel de Química em 2000, e ele fez uma apresentação em 2005, acho que num evento aqui em Brasília, né, na terceira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E a abordar a questão do desenvolvimento planetário, ele trouxe, né, esses desafios que, se não fossem resolvidos, se não fosse tratado, seria muito difícil essa evolução, vamos dizer assim, da sociedade humana no planeta. Desses 10 desafios da humanidade para esses próximos 50 anos, aproveitando aqui um trabalho, uma publicação da Asbraer, a gente fez alguns ajustes e eu coloquei aqui como pelo menos 7 delas teriam a ver com agricultura e teriam a ver com extensão rural. A questão da matriz energética, a disponibilidade de água, os alimentos, meio ambiente, pobreza, educação e as doenças. E aí vale a reflexão com relação a como que esses desafios eles estão impactando o planeta e estão impactando o país, impactando aqui, claro, o estado de Mato Grosso. Do ponto de vista da matriz energética, temos aqui o dado da Agência Internacional de Energia, que 81,63% da matriz energética global advém de fontes fósseis, petróleo, carvão e gás natural. E que essas reservas, elas já foram consumidas em mais de 50%, talvez aí mais 25 a 50 anos ainda de existência, né, dessas fontes. No caso brasileiro, o Brasil tem uma situação mais confortável, em torno de quase 60% da energia da matriz energética brasileira,
ela somente advém das fontes fósseis, né? O restante vem de energia eólica, vem de energia hidrelétrica e outras fontes alternativas, né? Da agricultura. Então, outro dado, 2,9 bilhões de toneladas de carbono por segundo são lançados na atmosfera. Né? E aí, dentro dessa discussão da crise, tem essa questão do aquecimento global, tem a questão das mudanças climáticas, que elas são crises que estão interligadas, né? A questão dos adubos químicos, do desmatamento, todas elas estão interligadas nessa questão aí da matriz energética. Então, quando se pensa, ou se repensa o papel da ENPAE, é interessante que a gente possa refletir com relação à nossa atuação, à nossa oportunidade dentro desse componente da matriz energética. Do ponto de vista da água, tem alguns dados aqui da FUNASA e da Caritas, que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água tratada. E no Brasil são 40 milhões, sendo que 21 milhões estão no meio rural, não têm acesso à água potável. Então são situações que a gente tem que avaliar e verificar de que formas é que nós estamos atuando e que grau é que nós estamos atuando dentro dessa situação, que pode se tornar em oportunidades. Do ponto de vista da fome, são quase 1 bilhão, né, de famintos no mundo. O Brasil tem 13,6 milhões de pessoas que não têm acesso a alimentos. Não é nem a questão da produção do alimento, é a questão da acessibilidade aos alimentos. Com relação ainda falando de alimentos, 1/3 dos alimentos do Brasil estão contaminados com agrotóxicos, são dados da Anvisa de 2011. E dados de um pesquisador, do Meirelles, da Fiocruz, 71% dos alimentos possuem resíduos de agrotóxicos. São mais de 17 tipos de agrotóxicos encontrados nos alimentos. Então, essa questão dos alimentos, além de ter um contingente que não tem acesso, nós temos uns alimentos que não tem lá a qualidade desejada pela população. Do ponto de vista do solo, são mais de 500 milhões de toneladas de terras que são perdidas por ano pela erosão no Brasil. 8 milhões de toneladas de NPK. Então, são dados que são preocupantes, que estão aí, precisam receber algum tipo de tratamento. E pode ser oportunidades para que a extensão rural no Brasil possa atuar. 99,2 bilhões de pessoas em 2050 vão exigir um aumento da produção de alimentos de 1,6 bilhões de toneladas para 2,6 bilhões. Um aumento de 60% na produção em 34 anos. Quer dizer, é um tempo relativamente curto para você aumentar em 60% essa disponibilidade de alimentos no mundo. 42% da população global vive em terras secas suscetíveis à desertificação. No Brasil, são 15% do território nacional são terras suscetíveis à desertificação. Em torno de 1.491 municípios estão nessas condições. Os estados que apresentam, vamos dizer assim, casos mais graves é o Piauí e a Bahia. A quantidade de municípios supera os outros estados. Então, são também oportunidades para uma atuação mais incisiva da extensão rural brasileira. A gente trouxe agora, a partir dessas crises, vamos dizer assim, desses desafios, desse cenário, de que forma a extensão rural brasileira poderia atuar, de forma assim mais pragmática, Com relação à questão da energia, atuar em cima de fontes renováveis, limpas e que fossem permanentes, com origem na agricultura.
Então nós temos aqui produção de etanol, de biodiesel e de biogás, né, que poderiam ser discutidas, né? Algumas desses processos a extensão rural hoje já atua, mas a questão é de que forma nós atuamos, né? Qual é, vamos dizer assim, os recursos que são disponibilizados para uma atuação mais profissional, vamos dizer assim, da extensão rural dentro dessas políticas, dentro desses programas. Qual é a capacitação que a gente tem recebido para ter uma atuação dentro desse contexto? No recursos hídricos seria uma atuação principalmente dentro no contexto de usinas hidrelétricas, com relação à energia solar em painéis térmicos, né, fotovoltaicos, né, até porque o custo da energia que chega na casa lá, tanto no cidadão urbano quanto no cidadão rural, a gente sabe o preço que isso representa no orçamento dos agricultores, do pessoal da área rural. E na energia eólica, atuando na área de usinas, geradoras de energia. São energias limpas, permanentes. Já temos uma atuação em alguns estados, né, dentro desse contexto, mas talvez não no nível que a gente possa chegar. Com relação à água, trabalhar a questão do manejo hídrico, da conservação e uso, né, da água e dos solos, com recuperação de nascentes, proteção e preservação de mananciais do solo, disponibilidade, armazenamento, desperdício, qualidade, estabilidade, né, são fatores que têm que ser levados em conta. Consumo humano, agropecuário, industrial, lazer, etc. Então, qual é a forma como as empresas públicas estatais têm atuado com relação ao manejo de recursos hídricos? Então é preciso fazer uma reflexão, avaliar a potencialidade do Estado com relação à disponibilidade ou à sua falta, né? E nesse planejamento de curto, médio e longo prazo, repensado da EPAE, inserir essas oportunidades dentro desse contexto. Tá. Com relação aos alimentos, nós temos aqui uma série de possibilidades, né? Algumas delas nós já estamos atuando. Sistema de produção mais eficiente, sistema de produção, e aí são coisas aqui, inclusive, para pesquisa, né? Menos exigente em águas, fertilizantes e fertilizantes sintéticos solúveis, espécies que sejam recuperadoras de solos, com baixa emissão de carbono, porém sejam sequestradoras de carbono e de elevada produtividade, áreas alternadas e trabalhar com desmatamento zero, sistemas agroecológicos orgânicos, sistemas produtivos menos dependentes de insumos externos e que sejam biodiversos do ponto de vista do uso alternativo do solo. E tecnologias de baixo impacto ambiental e com foco na agricultura familiar. Meio ambiente. Temos aqui a questão do ordenamento ambiental, cadastro ambiental rural, georreferenciamento de unidade produtiva, as áreas de reserva de proteção ambiental, áreas de uso alternativo, plano de recuperação de áreas degradadas, que é o PRAD, educação ambiental. São grandes possibilidades para uma atuação da extensão rural. A questão da pobreza, nós temos algumas ações aí, mas a gente precisa discutir melhor essas ações. Inclusão social e produtiva, né? Por exemplo, identificar quem são esses pessoal que vive abaixo da linha da pobreza, onde é que eles estão, projetos de combate à fome, de transferência de renda, de estruturação e geração de renda, de combate ao trabalho infantil. Com relação à educação, trabalhar mais fortemente nessa questão da qualificação de professores no campo, projetos de inclusão digital, de educação ambiental, formando cidadãos mais solidários e éticos. Na questão das doenças, alimentação saudável e funcional, combate à fome crônica, redução de avitaminose com hortas em pequenos espaços, desnutrição infantil. Então são uma série de possibilidades que se apresentam
e que a gente tem uma atuação, a maioria dessas atuações são com parcerias, vamos dizer assim, onde a gente tem uma ação muito mais, vamos dizer assim, suplementar. Você não participa ativamente da discussão desse programa, desse projeto. Para que a gente possa atuar, nós temos uma base legal que está aí, que é uma diversidade enorme, onde ela abre possibilidades concretas para uma atuação mais relevante da extensão rural. Da Constituição Federal ao Código Florestal, nós vamos verificar que abre amplas possibilidades. Nós temos aí um conjunto de políticas públicas que já estão instituídas, que precisam ser articuladas, precisam ser democratizadas e precisam se consolidar como políticas públicas. E aonde, às vezes, a nossa atuação é numa parceria, tipo parceria, né, da galinha com o porco, né? O porco tem que ser morto para entrar com bacon, com tocino, e a galinha coloca só os ovos e continua vivo. Então é preciso rediscutir, né, essa questão dessas parcerias. Mas é um conjunto enorme de políticas públicas que aí estão. Desafios, a gente trouxe aqui alguns desafios. Esses desafios eles estão aderentes ao que se discutiu, né, nas conferências estaduais, nas conferências, na segunda Conferência Nacional de ATE, são aderentes ao último congresso realizado em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, que é o CONFASEC, e está aderente realmente à grande discussão nacional. Então, um dos primeiros desafios que é colocado para nós é promover a reestruturação do serviço de ATE público estatal, inovar e modernizar a gestão. Nós temos que discutir essa forma, como é que está sendo dirigida, né, essas organizações. Nós temos que ampliar o quadro efetivo e formar extensionistas a partir de uma matriz tecnológica, agroecológica, comprometida com a produção de alimentos limpos, sadios e com preservação ambiental. Temos que continuar essa luta de criar um Ministério do Desenvolvimento Rural Sustentável e da Agricultura Familiar, pela importância estratégica para a soberania e segurança alimentar, para o desenvolvimento rural sustentável e para a inclusão social e econômica, né, de milhões de brasileiros. Nós precisamos articular diversas políticas públicas que sejam aderentes com o desenvolvimento agrário e direcionadas para a agricultura familiar. E que sejam, né, executadas, que estão sendo executadas por outros ministérios, inclusive aquelas que estão, né, em outros ministérios, como forma de otimizar recursos e promover resultados. Criar e implantar um sistema nacional de ATE que considere e respeite o conhecimento local e as especificidades regionais do Brasil, com responsabilidade nas 3 esferas do governo e orçamento garantido através da criação de fundos a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional para financiamento do sistema. Temos que fazer esse debate, né? Estruturar a ANATE com urgência, porque isso já está, o processo já está sendo desgastado, né? Uma agência coordenadora do Sistema Nacional de ATE para aplicação de recursos governamentais junto às instituições executoras da extensão rural, executora do Fundo Nacional de ATE, com foco no fortalecimento da agricultura familiar e modernização qualificada da extensão rural pública brasileira. Precisamos de pesquisa agropecuária, florestal, extrativista e agrícola direcionada para a agricultura familiar e para as populações, para os povos, né, tradicionais, que sejam aderentes aos programas do Estado e ao contexto da agroecologia e da produção orgânica. Quer dizer, a pesquisa oficial, ela precisa ter uma discussão mais próxima, vamos dizer assim, dos estados, né, mais próxima daqueles programas que são de interesse dos estados e dos municípios e que seja no contexto da agroecologia e da produção orgânica. Desenvolver programas de capacitação e formação de agricultores familiares das suas organizações, com foco em tecnologias sociais, associativismo, cooperativismo, para estimular práticas éticas solidárias e de geração de rendas.
Promover a sucessão familiar rural com o objetivo de incluir as novas gerações nos projetos de desenvolvimento sustentável rural, através da integração das diversas políticas públicas e arranjos sociais e produtivos de acordo com a realidade rural. Implementar a PINATE, o PINAE, o PA, o PRONAF, o PNPCT, o PRONERA, o PRAD, e o PLANAF e demais políticas públicas no planejamento e nas ações da fé pública governamental, garantindo a produção de alimentos limpos e sadios, bem como a inclusão social, produtiva e econômica das famílias. Esta inclusão, que se coloca aqui, ela é uma inclusão no sentido de que não basta executar. Essas políticas, elas precisam remunerar o serviço, porque dessa forma, para que o serviço possa ter sustentabilidade. Ampliar e construir parceria com as agências de governo, organizações da sociedade civil e com os movimentos dos agricultores familiares, extrativistas, indígenas, quilombolas, pescadores, movimentos das mulheres, as federações, os sindicatos, cooperativas, com vistas a potencializar as ações da ATE, inclusive captação de recursos financeiros, e de uma assistência técnica voltada aos agricultores familiares. Estou finalizando. Implementar propostas priorizadas no segundo Confasé e na segunda Conferência Estadual de ATE, na primeira Conferência Nacional Temática e na segunda Senaté. Foram mais de 900 conferências que foram realizadas em todo o Brasil, mobilizaram um contingente significativo de profissionais, de cientistas, de pesquisadores, de agricultores familiares. Então, elas precisam ser implementadas, analisadas e implementadas. E aqui eu acho que um desafio que a gente tem que ter muito em mente, A extensão rural brasileira, ela precisa ser reconhecida pela sociedade, em excelência em assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar no Brasil. E para esse reconhecimento, a gente coloca aqui dois cenários, considerando o corpo funcional e o modelo de gestão. Como sendo peças centrais nesse processo do redesenho. Ambos, eles precisam, para chegar à excelência, o profissional precisa ter informação, precisa gerar conhecimento. Se você não gera conhecimento, é difícil você se manter, porque você fica sempre dependendo de quem está gerando conhecimento. Você fica sempre demandando. Então, precisa gerar conhecimento, precisa planejar o futuro e precisa ter estratégias que possibilitem a execução desse planejamento. Tem que ter experiência e prática, profissionais capacitados, e eles têm que estar compromissados com esse novo projeto. É preciso ter percepção consciente do grau de importância da organização, da empresa. Os servidores e os seus gerentes, os seus gestores, eles têm que ter essa percepção da sua importância, e executar com devoção e alegria as atribuições que levam a empresa a cumprir com a sua missão. Se isto não acontecer, ocorre esse cenário que está aí embaixo. Falta de planejamento, acomodação, um investimento precipitado, forte concorrência e gestão ineficiente. E aí ocorre o fechamento, que ele pode ocorrer de várias formas, com uma simples canetada ou com redução cada vez mais de recursos para ela compra com o seu papel. Eu peguei aqui um exemplo com relação ao que aconteceu com a Lei 12.188, com as chamadas públicas. Foi uma luta muito grande nossa, para que essa lei fosse aprovada, para que a gente pudesse ter recursos garantidos, para que fosse feita a universalização da assistência técnica para os agricultores familiares. A ideia era acabar com o pires na mão. O que aconteceu com essa lei, com as chamadas públicas, em 4 ou 5 anos de execução, em 2016, nós temos aí 603
o Argileu mostrou 618. Então, já tem mais, nós temos 618 empresas credenciadas. Sabe quantas empresas estatais tem? Talvez não tenha 27, né? Eu não tenho dado, talvez tenha menos de 27. Tem 291 contratos vigentes, 93 são com as empresas estatais, 193 são com as empresas prestadoras. Quase 70%, vamos dizer assim, não só dos contratos, mas dos recursos, já estão indo para as prestadoras. Então, isso ele é um sinalizador com relação à lei, que foi uma grande esperança nossa, e o que é que estava acontecendo. Para finalizar, a gente traz aqui essa frase do Peter Reich, foi um grande, vamos dizer assim, pensador, um grande estudioso da gestão das empresas. Então ele coloca o seguinte, que os resultados provêm do aproveitamento das oportunidades e não da solução dos problemas. A solução dos problemas só restaura a normalidade. As oportunidades significam explorar novos caminhos. A gente agradece aí pela atenção.